Fala pessoal, tudo bem? Hoje o vídeo vai ser sobre a Copasa, tá? O vídeo anterior que eu fiz aqui foi sobre a Sabesp, tá? Se você não assistiu, não deixe de assistir. Então hoje vai ser um vídeo para a gente comparar basicamente a empresa de saneamento do estado de Minas Gerais, a Copasa, com a empresa de saneamento do estado de São Paulo, a Sabesp, que eu já fiz um vídeo, tá? Então vamos lá, vamos analisar qual das duas está mais atrativa para fazer algum investimento, ou se as duas ou se nenhuma delas, tá? Então, como eu mencionei, é uma empresa de saneamento, ela está no melhor segmento da bolsa, novo mercado, possui 126 milhões de ações na bolsa de valores, tem um tag along de 100% e um free float de 50%. Os outros 50% estão na mão do estado de Minas Gerais, então claramente possui participação do governo, e a última cotação dela foi de R$ 68,39. Nesse ponto ela está exatamente igual a Sabesp, tá? Ela tem um ponto positivo e dois negativos. O ponto positivo é que ela possui um free float acima de 25%, e os dois pontos negativos é que o maior acionista dela é o estado de São Paulo, ou seja, com certeza tem uma participação no governo, tá? Então eu gosto de uma empresa que tenha um acionista relevante, né, um majoritário relevante, mas quando o majoritário relevante é o próprio governo, já não acho nem um pouco interessante esse ponto, tá? Então desde ali final de 2015 ela está valendo na casa dos 7, 8 reais, atingiu ali uns 14 nesse mesmo ano, mas depois disso ela praticamente subiu em linha reta, né? Só teve uma leve queda aqui no início de 2017 para o meio de 2017, mas praticamente ela subiu desses 7, 8 reais para 68, mais ou menos uns 8 vezes, né? Desde 2015, final de 2015. Então vamos ver como é que está, basicamente se esse crescimento ele seguiu o lucro ou não, tá? Vamos fazer essa análise aqui. Claramente aqui você pode perceber que em 2015, né, ela teve um prejuízo, na verdade, de 12 milhões, então desde 2016, 17, 18 continuou tendo um crescimento bem constante, tá? Então claramente, como 2016 teve um crescimento de 434 milhões, né, em relação a 2015, as ações acabaram subindo, 2017 teve resultado acima, ela continuou subindo, 18 e assim por diante. Então as ações basicamente, né, a cotação dela sobe em relação ao resultado. Então não tem mágica, não adianta vocês tentarem entender outra coisa. Se você quer saber se a empresa vai ter uma cotação mais elevada ou menos elevada, é saber se o lucro dela continuou crescendo, se é um lucro constante, um lucro tranquilo, né? Provavelmente se a gente dar uma olhada aqui até um pouquinho antes de 2015, né? Vamos tentar entender, ó, provavelmente caiu bastante, né? Já que 2015 ela teve aquele prejuízo de 12 milhões e a cotação simplesmente fez o mesmo valor. Então ali 2013 ela estava valendo praticamente ali na casa dos 40, 36 reais e depois atingiu 8 reais em 2015. Então basicamente, se você botar 2013, ela tinha um lucro de 420, 318 menos 12, tá? Então a cotação não faz nenhuma mudança, não dá nenhuma mudança muito relevante, tá? Em relação ao lucro das empresas. Se ela está dando lucro, a cotação vai subir. Se ela não está dando lucro, a cotação não vai subir ou vai cair, tá? Então por isso que eu seleciono aqui, tá? Então no site que eu só coloco empresas no novo mercado, eu só coloco empresas que dão lucro nos últimos 5 anos aqui, nos últimos 4 a 5 anos tiveram lucros relevantes, tá? Então não faz muito sentido você colocar empresas que dão lucro um ano, prejuízo no outro, tá? Então essa empresa nesses 13 anos aqui, ela teve um ano apenas de prejuízo, tá? Em 2015, então é uma empresa relativamente tranquila para se investir, tá? Então vamos fazer agora o valuation só um outro ponto que eu acabei não mencionando, tá? Em relação ao fluxo de caixa livre, era muito ruim o fluxo de caixa livre dela aqui até 2014, tá? Então até 2014 só teve um ano positivo, que foi o ano aqui de 2010 com 17, bem baixo até o fluxo de caixa livre positivo. Agora de 2015 em diante ela começou a operar de uma forma muito melhor, tá? Então teve agora um valor de 146, 371, 500, 200 e 685. Então é uma empresa que acaba trazendo uma certa tranquilidade, não exige então um capital, investimento, né, dos acionistas para aportar, ou financiamento, ou qualquer outro tipo de forma de buscar valores para poder fazer os investimentos. A própria operação dela já traz resultados positivos, tá? Então fluxo de caixa livre é uma coisa muito importante para vocês tentarem entender. Eu não gosto de empresas que têm esse fluxo de caixa livre negativo. Segunda parte aqui, ela tem 494 milhões em caixa, uma dívida de 3,3 e uma dívida líquida de 2,8 bilhões de reais, tá? Então se você comparar com a Sabesp, depois eu vou passar rapidamente aqui, ela está mais interessante nesse ponto.
Vamos fazer o valuation propriamente dito, né? A gente começa aqui em 2007, finaliza em 2019, como a taxa Selic agora está 4,5%, a gente projeta também para 10 anos. E a gente faz o cálculo aqui, o book value dela está valendo R$ 61,48, deixa eu me lembrar quanto que ela está valendo aqui, que eu acabei não recordando. Ela está valendo R$ 68,39, tá? Então, em relação ao book value dela, ela está praticamente no preço, tá? Então está bem próximo do preço dela. No fluxo de caixa livre, ela está com 72, deveria estar valendo R$ 72,50, um upside de 6,01 e um crescimento de lucro líquido de R$ 97,00 que ela deveria estar valendo, ou seja, um upside de 34. Claramente, tá? Esse fluxo de caixa livre aqui, ele é muito impactado com aqueles anos ruins, tá? Então, se eu botar aqui, provavelmente, botar 2013, vai ter um fluxo de caixa, um resultado, um valuation de fluxo de caixa muito forte, tá? Aí, R$ 152,00 que ela deveria estar valendo e 123% de upside, tá? Então, se você entender que a empresa, né, que a Copasa, ela é uma empresa diferenciada agora, ela é uma outra empresa em relação de 2015 em diante, ela não é a mesma empresa do que foi em 2014 para trás, governo diferente do estado, do Minas Gerais, que vocês entenderem dessa forma, vocês podem fazer essa alteração aqui, vocês podem tentar entender qual desses inícios de valuation faz mais sentido para você, tá? Então, se vocês fizerem dessa forma, utilizar em 2013, entenderem que de 2013 em diante é uma outra empresa, né? Então, 2014, enfim, 2015, vocês acreditam que a Copasa tem uma projeção maior, então ela estaria muito mais atrativa, tá? Vamos fazer só uma comparação bem rápida aqui com a Sabesp, tá? Vamos descer aqui só para a gente dar uma olhada rapidamente aqui. Então, o único ponto aqui que eu vejo de diferença, tá, bem grande aqui, é um EBITDA de 8 bilhões de reais que tem a Sabesp contra 1 bilhão e 600 e a própria Sabesp aqui, esse 8 bilhões, né, ela gera um lucro líquido de 3.800, ou seja, 4.200, né, são perdidos entre o EBITDA e o lucro líquido dela no ano de 2019. Tá? Aqui no caso da Sabesp, da Copasa, é perdido mais ou menos 1 bilhão entre o EBITDA e o lucro líquido, tá? É outro ponto que aí nesse caso eu acho que a Copasa é melhor, né? Nesse caso, ela tem uma dívida líquida de 2,8, é muito mais saudável essa dívida, que é 1/3, né, do patrimônio líquido, né? Praticamente 2 vezes e meia, né? O valor da receita é 2 vezes e meia o valor da dívida líquida dela, então é bem interessante. Já no caso se bem que na verdade o patrimônio líquido da Sabesp é bem alto, né? Então as duas empresas estão bem interessantes, tá? Na minha visão, vou dar uma estudada um pouquinho mais nela, vou ver o projeto delas, né? A projeção de cada empresa para frente, mas as duas empresas, no meu ponto de vista, está bem interessante para fazer algum investimento, tá bom, pessoal? Era isso, só queria passar rapidinho. Se vocês estão gostando desse tipo de conteúdo aqui, não deixe de curtir e não deixe também de comentar que empresas vocês querem que eu faça o valuation, de preferências, né? De preferência não, empresas que estão no novo mercado e empresas que tiveram lucro, tá? Tem mais ou menos mais 60, 70 empresas que eu gosto de fazer essas análises aqui, então não deixe de comentar qual que vocês querem que eu seja o próximo vídeo. É isso, pessoal, grande abraço, tchau, tchau.